Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja dentro do coração de vocês. Vamos terminar de ler Mateus 5, a partir do versículo 21. Jesus Cristo fala da ira e do rancor. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar ao seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que chamar renegado terá de responder na guiná de fogo. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares do que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois virás apresentar a tua oferta. Assuma logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guarda, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Então vamos lá, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. Gente, o que significa isso daqui? Que fala sobre pecado, a profundidade desse pecado, sobre julgamento e tribunal. Então vamos entender comigo aqui essa passagem. Quando o Senhor Jesus, ele não veio só deixar... Ele veio explicar os mandamentos, vamos dizer, ele veio cumprir os mandamentos e ele veio explicar a justiça de Deus. Porque com os escribas e os fariseus, antes de Jesus, eles achavam que você não fazer algo que está nos mandamentos lá para você falar não faça, não fazer, já era o suficiente. Mas Jesus veio te falar não é suficiente. No mandamento, não matarás, não fica só na atitude em si. Se você odiar alguém, pensando assim, você já quebrou com esse mandamento. Então Jesus, ele intensificou mais. Ele deixou a justiça de Deus mais exigente, né? Se você for pensar. Porque agora não só você não pode ter essa atitude, mas você não pode ter raiva do seu irmão ou se encolerizar com o seu irmão, porque nesse momento você vai estar pecando no seu coração contra os mandamentos de Deus. E tem consequência para isso. E a palavra está dizendo, quando você faz algo assim, você vai se tornar réu no tribunal. Réu no tribunal. Então entendemos aqui que existe um tribunal, existe um juiz, existe um acusador, existe um advogado. Estamos falando de um tribunal. E por que eu estou entrando nessa linha aqui com vocês? Porque quando abre esse precedente, quando você tem palavras violentas contra o seu irmão, quando você tem uma rixa, uma contenda, quando você tem um rancor, quando você entra nessa frequência, né, nesse erro, você abre uma brecha no mundo espiritual para que espíritos que atuam nessa brecha possam entrar na sua vida e destruir a sua família. Falei rápido demais? Então, o que você tem que fazer? O que Deus pede para você? Que você não se encolerize, ou seja, não se irrite rápido com o seu irmão, não ataque o seu irmão, para que você não seja encerrado na prisão. Então vamos lá, vamos entender aqui, ó. 1 Tiago 1, 19 e 20. Portanto, cada um de vós, amados irmãos meus, seja pronto para escutar, tardio para falar e tardio a se irar. Porque a ira do homem não deixa que a justiça de Deus opere. Porque quando o homem ele se ira, ele não pensa no que ele está falando. E ele quer fazer ali a sua própria justiça. Impedindo que, se você põe a sua mão, Deus tira dele. Ele não vai colocar a mão dele. Nossa, Deus é um Deus tão respeitoso das suas decisões. Ele não é um ditador. Se você põe a sua mão, ele tira a dele. E além de mais, você ainda se põe em risco de abrir uma brecha no mundo espiritual para que você vire um prisioneiro espiritual de alguma entidade que trabalha aí em cima desse pecado que você cometeu. Por que eu falo isso?
A gente acabou de ler que quando você for fazer uma oferta para Deus, você tá lá passando pelas suas provas, tanto espirituais, quanto financeiras, quanto na área emocional, com seu esposo, com seus familiares e tudo mais. E aí você faz uma oferta para Deus. Senhor, eu faço um voto, eu faço um jejum, eu faço uma oferta financeira, qualquer oferta que você for fazer, uma oração de clemência, entendeu? Por exemplo. E ali você pede, reivindicando ao Senhor, ajuda nessas áreas, providências de alguma forma. E aí vem o seu inimigo, que é o inimigo das nossas almas, e fala... E acusa você, porque ele é um acusador. E fala assim, não. Pra ela, não, porque ela fez isso, faz aquilo, não se arrepende, não isso, não aquilo, tá cheia da razão. Eu tenho brecha ali, eu tenho legalidade ali pra me agir. E o que o Senhor é né, tem a justiça de Deus. Você deu a legalidade, aquela entidade, aquele demônio, aquele espírito pode entrar naquela área da sua vida e pode bagunçar com a sua casa, sua família, sempre te setando na mente, sempre provocando mais contenda, entendeu? O que eu quero dizer? Trabalhando ali nessa área que você deixou uma brecha aberta. E ali o que ele faz? Ele te encerra na prisão. Então, antes de você querer algo, antes de você reivindicar algo de Deus, você primeiramente tem que ter o seu coração limpo de rancor contra as pessoas que te magoaram. Mesmo que essas pessoas realmente fizeram algo que te feriu. O Senhor fala, deixa que a minha justiça eu faço. Deixa que eu faça a justiça. Não cabe a você julgar ou fazer justiça ou entender a sua justiça conforme você acha, entendeu? É isso que o Senhor está falando. É muito difícil liberar perdão, é verdade. Mas eu vou ensinar uma coisa pra vocês que ajuda bastante a você conseguir liberar perdão e você não ser mais cativa desses sentimentos. Cativa, gente, porque isso é uma prisão pra você mesmo. Faz mal pra você mesmo. É você que não tem paz. É você que fica mais incomodada que tudo. Atrapalha a sua vida em diversas áreas da sua vida. Eu estou falando rancor, gente, pode ser com seu marido, viu? Pode ser com seu marido, palavras violentas. Ah, mas hoje a gente já tá bem na nossa vida. Hoje a gente não tem mais brigas, eu não tenho mais raiva, mas ainda você é uma pessoa que tem irritação, é violenta e tal. Tudo isso foi porque uma brecha foi aberta e você deixou, não confessado, não pedido perdão, então ainda essa brecha está aberta. Para você fechar essa brecha, você tem que confessar. Tudo, gente, eu não sei por que não explicam isso na igreja, mas o confessar e o arrepender te liberta. Entendeu? Porque quando você confessa aos pés da cruz, a cruz, o sangue de Jesus, ele vai limpando aquela brecha aberta, tá? Aquele pecado, vai tirando a legalidade. É como se não tivesse uma legalidade ali, ele não vai ter mais, porque foi apagado por Jesus, entendeu? Mas se você se esconde, é um pecado que é muito antigo, né, gente? Adão e Eva se escondia do Senhor, não contava, não declarava, não confiava, tinha medo, né? Medo, vergonha de Deus, né? Então, assim, isso é algo que é usado contra você. Então, vamos dizer assim, continuando. Confesse seus pecados para Deus. Se um dia você nunca falou, você fale, tá? Eu aconselho você a pegar todas as vezes que você teve briga com pessoas, trocaram ofensas. Isso, sim, deu uma rachadura no relacionamento, com certeza, de você com essas pessoas. Pode até ser que vocês hoje se convivem, conversem e tudo mais, mas tem uma dor ali, teve alguma palavra que feriu, que machucou, mas a gente acostuma conforme estava passando, mas não significa que foi limpo, que não foi fechada essa brecha, entende? Então, o que eu aconselho? Você entrar em oração com Deus, eu aconselho até você fazer um jejum. Você faça um jejum para você identificar, Senhor, tudo que você tem que pedir perdão para Deus, das suas palavras que você disse, mesmo que naquele momento você ainda ache que tenha razão, mas nesse momento seja humilde, porque a palavra de Deus está falando para você não fazer isso. Se você fez, então você já errou, então seja humilde perante o seu Deus, entre em oração com humildade, e ali você confessa que você também não foi legal com as suas palavras, você foi violenta com o seu jeito, sua agressividade, e ali você confessa a Deus, você pede perdão para Deus, você vai liberar perdão também, você vai perdoar essa pessoa. Olha, Senhor, eu a perdoo essa pessoa, porque ela falou isso comigo. Gente, vocês vão ver que na hora que vocês estiver falando isso, liberando perdão, falando, né, do que você libera perdão, você vai chorar, que às vezes foi uma dor profunda ali, que você vai começar até a se entender um pouco mais por que você tem determinadas atitudes.
Então você chora, derrama na presença de Deus, não, porque essa pessoa fez isso, me feriu nisso, me feriu naquilo, mas eu quero pedir perdão. Aí você pede perdão, você dá perdão, declara para o mundo espiritual que você está perdoando. Quando você fazer esse perdão, às vezes, aí você vai precisar orar por essa pessoa, orar por ela. Você vai ter que, de alguma forma, tentar ver o que ajuda você a orar por uma pessoa de forma genuína mesmo, é você pensar as coisas boas que um dia vocês tiveram, vocês viveram, o que um dia ela fez de bom pra você, e você vai, se ela não fez nada, você tenta pensar pelo mundo espiritual, que ela também está cativa, orar pela alma dela, entendeu? É isso. Aí você vai começar a se limpar, você vai começar a se lavar. E se você... esse é o caminho da sua liberdade. Nesse momento, no mundo espiritual, você vai estar fechando uma grande brecha, entendeu? Uma grande brecha, e você vai sentir uma leveza muito importante. No futuro, se você tiver esse tipo de impulso novamente, sempre se arrependa na mesma hora e manda sair, entendeu? Esse espírito de contenda, de agressividade, de violência, de palavras malditas que você põe pela boca, não é para fazer isso. Agora o inimigo não vai ter mais legalidade nessa área na sua vida. Você está livre. Você consegue mandar ele sair através do nome de Jesus, tá bom? Mas eles são insistentes, vão querer que você continue sendo agressiva, vão querer que você profere palavras malditas, mas agora você vai ter mais força ainda, porque o Espírito Santo está dominando essa situação e você tem autoridade para mandar sair. Por quê? Porque você não tem mais legalidade nessa área da sua vida. Então você vai ver que você vai conseguir se libertar através do arrependimento, da confissão e do perdão. Tá bom? Porque às vezes muita área da sua vida tá bagunçada e você põe culpa em outras pessoas, põe culpa às vezes até em Deus, das promessas que não foram cumpridas. Mas aí, você tá fazendo a sua parte? Você tá fechando as brechas? Porque Deus deu ao homem autoridade e domínio. Nós temos que governar a nossa casa. Tudo que o Senhor nos entrega na nossa mão, a gente tem que saber governar. O Senhor entrega responsabilidades aqui para nós. A gente não tá livre de nenhuma responsabilidade. A gente tem responsabilidade com os nossos, com a gente mesmo, com o nosso corpo e com a nossa família. Tá bom? Pra gente não ser pedra de tropeço na vida de ninguém e pra que não deixar ninguém ser pedra de tropeço na nossa vida. E ainda liberar perdão para essa pessoa, para que ela ali, o Senhor faça a justiça. Tá? Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na palavra de Deus, porque às vezes, gente, e muito mais do que vocês estão falando, o que vocês estão declarando no mundo espiritual, tudo que vocês falam aqui, gente, tem conexão com o céu e com o mundo espiritual. Às vezes as pessoas lêem a palavra de Deus, eu não sei o que está acontecendo na igreja, eu acho que é uma dormência espiritual. Ela lê a palavra de Deus, mas ela entende assim, mas não pratica. E eu acho que isso não faz diferença, o confessar, o arrepender pra Deus. Sei lá o que as pessoas pensam. Eu acho que eu consigo entender que eu já tive nessa posição, onde eu li a palavra, mas eu não praticava ela, não via resultado porque eu não praticava. Praticar não é tão fácil, porque você tem que descer do seu orgulho, você tem que ser humilde e você tem que esquecer esse negócio de quem tá certo e quem tá errado. Então é muito difícil fazer a palavra, executar a palavra de Deus. Mas se você desprezar o que Deus está mandando, você vai viver uma vida encarcerada, uma vida que não é abundante, e o Senhor quer que nós vivamos uma vida abundante. Ele tem um projeto para nós. Nós temos um propósito aqui, e essas pedras que a gente vai deixando se acumular dentro de nós, essas ervas daninhas, elas impedem que a gente avance para o propósito que Deus tem na nossa vida, e até para que as promessas elas possam se cumprir, porque a gente precisa obedecer os mandamentos de Deus para que Ele possa entrar com a sua justiça na nossa vida, tá bom? E posso dar mais um conselho? Muita gente não dá muita atenção porque ela tá falando, sabe? Tá saindo da sua boca, né? Mas pode ter certeza que o inimigo presta muito bem atenção no que você tá falando, porque cada palavra que tu diz pode ser uma brecha para ele entrar, tá bom? Cada maldição lançada em cima de alguém, em cima da sua própria família, às vezes você faz isso, até em cima de você, quando você fala assim, ai, eu sou burra, não sei o que lá, não presto, não consigo, não sei o que lá. Tudo isso, você abre aí um leque para o mundo espiritual agir na sua vida, tá bom? Então, Deus presta atenção no que você fala.
quando você vai orar. E o inimigo presta muito mais, porque ele quer te acusar. E você não dá nem atenção nem para as suas palavras, né, porque você está falando, e também não dá nem atenção para a palavra de Deus de verdade. Porque lê isso aqui, se você é crente, se você vai na igreja, com certeza você já ouviu falar sobre isso, mas não está praticando, não está fazendo. Então, você, além de desprezar as suas palavras, ainda muitas das vezes despreza a palavra de Deus. E o que o mundo espiritual não brinca é com a palavra. O próprio Jesus veio aqui, que ele é o verbo, e encarnou para que as palavras dele não vai passar uma vírgula, um tio, sem que nada do que está escrito na Bíblia se cumpra, tá bom? Então, é isso que o vídeo. Ficou muito longo, me desculpa, eu vou tentar acelerar. Mas que a paz do nosso Senhor Jesus esteja na vida e na casa de cada um de vocês. Amém.